Você já percebeu como algumas pessoas julgam os outros apenas pela aparência? Como se o valor de alguém pudesse ser medido pela roupa que veste, pelo trabalho que faz ou pelo brilho que carrega no bolso, e não no coração. Essa é uma daquelas histórias que nos fazem parar e pensar sobre o verdadeiro significado de respeito, humildade e justiça. Uma mulher, acostumada a se sentir superior, viu um idoso varrendo a calçada da escola e achou que podia rir dele. Não sabia que, naquele instante, estava zombando do homem que um dia sonhou, lutou e construiu o lugar onde ela agora pisava. Enquanto o vento espalhava o pó, ele continuava tranquilo, varrendo não só o chão, mas também os julgamentos alheios. Porque quem já enfrentou a vida de frente sabe que a grandeza não precisa ser anunciada. Ela se revela nas atitudes simples, no olhar sereno de quem não precisa provar nada para ninguém. Do outro lado, aquela mulher ria alto, sem imaginar que estava prestes a viver uma lição que o tempo jamais deixaria apagar. Quantas vezes na vida a gente também faz o mesmo? Julga antes de conhecer, fala antes de entender, ri antes de saber a história inteira. Essa história é um lembrete forte, quase um espelho, para a gente se perguntar: será que eu tenho olhado as pessoas com o coração ou só com os olhos? E é justamente aí, nesse contraste entre a arrogância e a sabedoria, que tudo muda. Porque o destino tem um jeito curioso de colocar cada um no seu lugar e de mostrar que a verdadeira riqueza está nas mãos de quem planta respeito, mesmo quando o mundo oferece desprezo. E antes da gente continuar essa história, eu quero te pedir uma coisa bem simples, mas que faz toda a diferença para mim e para esse canal. Se essa mensagem já te fez refletir, se você acredita que o respeito e a humildade ainda são valores que o mundo precisa resgatar, deixa o seu like agora. Isso ajuda muito a espalhar histórias que tocam o coração e fazem as pessoas pensarem antes de julgar. E me conta aqui nos comentários: você já foi subestimado por alguém que não sabia quem você realmente era? Escreve aqui embaixo. Pode ser só um: já passei por isso. Porque suas palavras podem inspirar outras pessoas que estão sentindo o mesmo. E se você gosta de histórias que emocionam, ensinam e sempre tem um toque de fé, justiça e superação, se inscreve no canal. Aqui, cada vídeo é feito para lembrar que ainda existem boas histórias sendo contadas e que o bem sempre encontra um jeito de vencer, mesmo quando parece pequeno diante da arrogância do mundo. Agora, respira fundo, porque o que vai acontecer a seguir vai te surpreender. Vamos continuar. Era uma manhã comum na pequena cidade. O sol ainda se levantava preguiçoso e o som das vassouras riscava o chão em frente à velha escola. Lá estava ele, um idoso simples, chapéu surrado, roupas gastas, varrendo a calçada com calma e paciência. Quem passava nem notava sua presença, até que uma mulher, apressada e de salto alto, parou por um instante. Olhou para aquele senhor e deu uma risadinha debochada, como quem diz: é isso que sobrou para ele? Ela não fazia ideia de quem estava diante dela. O homem apenas levantou o olhar, sorriu de leve e continuou o trabalho, sem reagir, como se já tivesse aprendido que o orgulho alheio não apaga o valor de uma alma humilde. O vento levantava o pó, mas havia algo diferente naquele olhar calmo. Um misto de sabedoria e silêncio que só quem construiu algo grandioso carrega consigo. Enquanto ela se afastava, ainda rindo, ele observava a escola com ternura, como quem olha um pedaço da própria vida. E naquele instante, algo dentro dele parecia pronto para ser revelado, algo que mudaria completamente a forma como aquela mulher enxergava o mundo. A mulher seguia andando, mas ainda comentava com ironia: hoje em dia, qualquer um vira faxineiro. Ela não sabia que por trás daquele uniforme simples existia uma história de luta e amor pela educação. O velho senhor, chamado Seu Augusto, não se abalava.
Cada varrida era como um gesto de gratidão por tudo o que aquele lugar representava para ele. Crianças chegavam sorrindo e ele as cumprimentava com carinho, como se visse nelas o futuro que um dia sonhou. Já a mulher, professora nova e cheia de vaidade, via apenas um funcionário comum. Mal sabia ela que o chão que ele limpava havia sido construído pelas próprias mãos dele. Enquanto varria, seu Augusto lembrava dos tempos antigos, do terreno vazio que ele mesmo comprou, do barracão improvisado onde começou a dar aulas para quem não podia pagar. Ele lembrava de cada tijolo, de cada caderno doado, de cada aluno que acreditou quando ninguém mais acreditava. Mas o tempo passou. E com ele vieram novas gerações, novas gestões, e seu nome foi aos poucos sendo apagado das paredes. Ainda assim, ele continuava ali, todos os dias, cuidando do que construiu, não por vaidade, mas por amor. Amor pela educação, pelas crianças e por tudo que aquele sonho significava. Horas depois, a mulher foi chamada na sala da diretora. Chegaria uma visita importante. O fundador da escola viria conhecer o novo corpo docente. Ela ajeitou o cabelo, passou perfume e foi esperar, curiosa para conhecer o tal benfeitor. Quando a porta se abriu e ela viu o idoso da vassoura, seu sorriso travou. O mesmo olhar calmo de antes estava ali, só que agora acompanhado por uma presença que impunha respeito. Ele entrou em silêncio e todos se levantaram para cumprimentá-lo. A mulher baixou os olhos, sentindo o peso da própria arrogância. A diretora apresentou com orgulho. Este é o professor Augusto, fundador desta escola e responsável por transformar a vida de centenas de alunos. Um burburinho tomou a sala. Alguns professores mais jovens se entreolharam, surpresos. O homem que eles viam limpando o pátio era o mesmo que um dia sonhou com aquele lugar. O olhar da mulher se encheu de vergonha. Ela lembrava da risada, da maneira como o desprezou, e agora cada palavra ecoava na cabeça dela como um lembrete doloroso. Hoje em dia, qualquer um vira faxineiro. Quer um. Seu Augusto não disse nada, apenas sorriu e começou a falar sobre como tudo começou. Contou das dificuldades, das noites em claro, das crianças que estudavam à luz de vela, mas não falou de mágoas, falou de gratidão, fé e humildade. Disse que a vida o ensinou a nunca medir ninguém pelo que parece ser, mas pelo que carrega no coração. A mulher ouvia em silêncio e, pela primeira vez, sentiu vergonha não apenas do que fez, mas de quem se tornou ao longo do tempo. No final da palestra, seu Augusto olhou diretamente para ela e disse com voz mansa: "Filha, nunca se esqueça. O respeito é a base de toda a educação. Se perdermos isso, não ensinamos mais nada." Aquela frase atravessou o coração da mulher como uma flecha. Ela sentiu as lágrimas subirem, mas engoliu o choro. Era como se o universo estivesse lhe dando uma chance de mudar. E pela primeira vez, ela entendeu o que significava realmente ser professora. Naquela tarde, depois que todos foram embora, ela saiu até o pátio. Encontrou o velho ainda varrendo, com o mesmo sorriso sereno. Aproximou-se devagar e, com a voz embargada, pediu desculpas. Disse que não sabia quem ele era, nem o que representava. Ele apenas respondeu: "Não precisa saber quem eu sou para me respeitar, minha filha. Basta saber quem você é." Ela chorou. E naquele instante, sem dizer mais nada, ele estendeu a mão. Não para repreender, mas para oferecer perdão. Os dias seguintes foram diferentes. A mulher começou a chegar mais cedo, a cumprimentar todos com gentileza, a ouvir mais do que falar. O olhar dela mudou e os alunos perceberam. O respeito que ela aprendeu com aquele senhor se transformou em exemplo dentro da sala de aula. A escola voltou a respirar leveza e até as crianças começaram a varrer o pátio com ele, rindo e aprendendo que grandeza mora nas atitudes simples. Meses depois, a diretora organizou uma homenagem surpresa. No pátio, ergueram uma placa:
Em memória ao professor Augusto, o homem que varreu o chão da própria grandeza. Ele chorou ao ver seu nome ali, não por vaidade, mas por gratidão. A mulher estava ao lado dele, emocionada, sabendo que tinha aprendido uma das maiores lições da vida. Quem ri da humildade, um dia aprende o valor do respeito. E naquele fim de tarde, enquanto o sol dourava o pátio da escola, parecia que o tempo parava só para lembrar que o mundo ainda pode ser justo com quem planta o bem em silêncio. Se essa história tocou o seu coração, se em algum momento você se viu nesse idoso ou até nessa mulher que aprendeu a olhar o mundo com mais humildade, então esse vídeo foi para você. Deixa o seu like agora, porque quando você faz isso, o YouTube entende que histórias com alma, com verdade e com propósito merecem alcançar mais pessoas. E me conta aqui nos comentários. Comente "Eu aprendi" se essa mensagem falou com você, se ela te fez refletir sobre como temos julgado os outros e a nós mesmos, sem saber a história inteira. Suas palavras podem ser o empurrão que alguém precisa para mudar o jeito de olhar a vida hoje. E se você chegou até aqui, é porque você sente as histórias de verdade. Então se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana tem uma nova história como essa, de fé, justiça, humildade e transformação. Agora não sai daqui. O próximo vídeo já está na tela e ele vai te emocionar ainda mais. Clica e continua comigo, porque as histórias que tocam a alma nunca acabam.